Vocês já ouviram falar da mulher de salto alto? Não? Então hoje vocês vão ouvir falar dela. Bora pro relato? Aconteceu comigo. Imagina você dormindo naquele sono profundo e gostoso, bem tranquilo, e de repente você acordar como que com um barulho de uma mulher andando de salto alto na janela do teu quarto, indo e voltando, indo e voltando, e você começar a ouvir aquele barulho durante horas. O que você faria? Era mais ou menos na década de 90. Eu dormia em um quarto na casa dos meus pais. Era uma casa de madeira e o meu quarto ele ficava quase de frente do portão de entrada da casa. E adentrando por esse portão tinha uma calçada de mais ou menos uns 25 metros de comprimento até chegar à porta principal da entrada da casa. E em uma noite normal, eu fui dormir tranquilo, sossegado, e por volta de umas 3h30 da manhã, eu acordei com um barulho sinistro. Parecia que tinha entrado uma mulher pelo portão e ela ficava andando nessa calçada. Ela ia até o final e voltava até o portão. E ela começou a repetir esse movimento por várias vezes. E eu sabia que aquilo não era algo normal, que era algo sobrenatural, pois o meu corpo se estremeceu. Eu fiquei paralisado na cama. Eu não conseguia nem me virar, de tanto medo que eu fiquei. A única coisa que eu conseguia fazer era ficar ali congelado, escutando aquele barulho daquele salto alto, andando para lá e para cá. E demorou bastante para aquele barulho acabar. Deve ter durado de 2 a 3 horas mais ou menos. E eu ali, sem conseguir dormir e sem conseguir me mexer na cama. Eu não contava para as pessoas as coisas que eu via e que eu escutava, até mesmo porque eu achava que elas não iam acreditar em mim. Mas, meses depois, a minha mãe trouxe um relato de algo que aconteceu com ela. Era de madrugada e ela estava dormindo tranquila em seu quarto, quando de repente ela começou a escutar os passos de uma mulher caminhando, só que não fora da casa como eu ouvi, e sim dentro da casa. E ela percebeu que aqueles passos iam caminhando em direção até o seu quarto, que era um corredor extenso também. E quando aquele ser chegou até a porta do quarto da minha mãe, ela percebeu que se tratava de uma mulher muito alta, cabelos compridos, e quando ela olhou para o seu rosto, ela tinha presas como de um vampiro. Ela não conseguia se mexer, ela não conseguia gritar, ela estava completamente paralisada na cama. Então esta mulher se aproximou do pé da sua cama e se debruçou em cima da minha mãe. A minha mãe começou na mente dela a pedir a ajuda de Deus, começou a orar para que Deus a livrasse daquela coisa sobrenatural que estava acontecendo com ela. Quando de repente ela conseguiu se mexer e soltou um grito muito alto, acordando todos na casa, e aquela mulher simplesmente desapareceu. Bem recentemente, finalzinho de 2023, eu posei na casa da minha mãe. O quarto ele já não era mais do lado esquerdo e sim do lado direito, mas também bem na frente da rua.
Naquela época, as ruas da casa dos meus pais eram de pedra. Hoje são todas asfaltadas. E nesta mesma noite, o meu sobrinho de 14 anos de idade também dormiu na casa da minha mãe e no mesmo quarto do que eu. E por volta de umas 3 horas da madrugada, ele me acordou e ele disse assim: Tio, você não está ouvindo? Eu respondi para ele: ouvindo o que, meu filho? E ele disse: tem uma mulher de salto alto andando ali na rua. Ela fica descendo e subindo a rua. Eu não tive coragem de olhar, mas ela está ali. O senhor não está ouvindo os passos? Mas eu não conseguia mais ouvir. Só que eu sabia exatamente do que se tratava. Então eu disse para ele: filho, ore, peça para Deus te livrar, deite na cama, ignore e durma. E ele ficou mais algum tempo ouvindo aqueles passos e fez o que eu disse e dormiu. E às vezes eu me pergunto, por que esta mulher ela aparecia quando eu era adolescente e ela continua aparecendo até hoje? Qual é o propósito? E este foi o relato que eu queria trazer para vocês. Estarei trazendo vários relatos reais que aconteceram comigo durante os dias que se passarem. Peço que deixem o seu curtir e que me sigam para não perder os próximos vídeos. Deus abençoe a todos e até mais.